Você conhece as consequências da endometriose e como a nutrição pode ajudar? Endometriose é nosso tema hoje em Performance Nutrition Entrevista com Delis Gonzalez. O lugar certo para aprender sobre a ciência e a prática da nutrição e suplementação com os maiores especialistas da área. Acesse nosso programa no YouTube. Lá tem muito conteúdo para vocês ficarem bem informados. Gostou do programa? Já deixa um like e se inscreve no nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho. Escreva aqui nos comentários suas dúvidas de alimentação e suplementação. Sua pergunta pode ser selecionada para um próximo programa. Nosso convidado de hoje é o Omar de Faria. Ele é nutricionista pela Universidade Católica de Brasília, pós-graduado em Nutrição Clínica e Estética pelo IPGS, Nutrição Esportiva Funcional pelo Instituto VP, Fitoterapia pela Prati Ensino, sócio proprietário da Clínica Omar de Faria, escritor, palestrante e consultor para desenvolvimento de suplementos e produtos nutricionais. Autor do livro Um Guia para Tentantes, Nutrição Funcional e Medicina Tradicional Chinesa. Omar, que prazer te receber novamente no programa. É um prazer todo meu. Obrigado pelo convite. E olha, endometriose é um assunto, uma patologia que tem aumentado bastante o número de casos nos últimos tempos, né? Não sei nem se tem aumentado de fato ou se tem aumentado o diagnóstico, né? Porém, na nutrição, a gente ainda não fala tanto de como é que a nutrição pode ajudar nesse sentido e é o que a gente vai abordar aqui hoje. Mas vamos então do início. O que é a endometriose? A endometriose, basicamente, deles é quando a mulher, no seu processo menstrual, faz o processo de descamação da região endometrial e aquela descamação, aquelas células daquela região vão ser eliminadas via menstruação, porém, ao invés de serem eliminadas, ela pode aderir em outros tecidos adjuntos que, exemplo, o que a descamação do meu endométrio, a minha célula endometrial está fazendo lá na minha tuba uterina? Vai parar lá no meu ovário. Então, essas células que deveriam ser excretadas, elas vão para outras regiões. Isso é dado como endometriose na teoria da menstruação retrógrada, ou seja, uma menstruação que ao invés de sair, ela vai para outros espaços, a não ser aonde ela deveria ir, seria ir embora, vamos dizer dessa maneira. Só que é interessante contextualizar que a endometriose, a gênese dela, a formação dela, não está relacionada apenas com essa teoria. Hoje já, inclusive, foi catalogada em literatura endometriose, para você ter ideia, em feto. Então, peraí, se a endometriose está presente no feto, logo eu não tive o processo da menstruação. Então, será que esse processo endometriótico ele só é feito através da teoria da menstruação retrógrada? Já foi comprovado que não. E hoje está mais envolvido o fator gênese / programação metabólica para o desenvolvimento da endometriose por conta da exposição ao meio ambiente não adequado. Isso envolvendo tanto o estilo de vida quanto elementos químicos e propriamente dito alimentação. Tem um estudo que foi publicado em 2019 da Frontiers que mostra uma intercorrelação de comunicação de genes que poderiam estar se aproximando a algo em torno de 600 genes que poderiam ser expressados e correlacionarem essa expressão com um possível quadro do desenvolvimento de endometriose. Então, pode ser genético, via programação metabólica e via, de fato, comportamento de uma menstruação retrógrada. Entendi. Nossa, excelente. Você já até adiantou a minha próxima pergunta, que quais são as principais causas. Tem alguma coisa que precisa acrescentar ainda nesse sentido? O que vem se destacando como possível causa da endometriose é principalmente a exposição aos elementos derivados do plástico.
os famosos bisfenóis. Vale lembrar que a maior parte dos nossos utensílios vem em selo escrito que aquele produto, aquele utensílio é livre de BPA, que é o bisfenol A. Só que já sabemos que temos o bisfenol F, o bisfenol F, o bisfenol Z, o bisfenol AZ, que todo esse grupo de bisfenol muitas vezes pode ser, inclusive, mais nocivo à saúde do que propriamente o bisfenol A. E além desses bisfenóis, nós temos os fitalatos, que também estão presentes no plástico, e, infelizmente, o agrotóxico, que tem uma grande contribuição para o desenvolvimento da doença. E aqui no Brasil a gente tem um cenário desafiador com relação ao agrotóxico. É muito desafiador pelas classes utilizadas. Tem uma revista que eu gosto bastante, que ela fala muito sobre o estudo do meio ambiente. O meio ambiente que eu falo não a natureza em si, o meio ambiente do qual o ser humano se coloca, né? Conhecido também como expossoma. E nessa revista eles estudam, eles tentam trazer muitos dados epidemiológicos para a gente, a respeito não só de várias doenças, mas também de tendências do comportamento humano. E essa revista mostrou que o Brasil ele tem, infelizmente, uma quantidade de uso de glifosato, que é um dos piores agrotóxicos, vamos dizer dessa maneira, em abundância. Até os órgãos europeus e norte-americanos já basicamente baniram a utilização desse agrotóxico. Nós continuamos utilizando, e aqui é permitido uma quantidade desse agrotóxico nas plantações muito maior do que propriamente dito quando era liberado nesses demais países, até países de criação do próprio agrotóxico. Então, nós temos uma grande batalha aí para frente para poder tentar retirar essa carga tóxica dos nossos alimentos. Por enquanto tem que respirar profundo e consumir orgânicos, né? Omar, e na endometriose, assim, quais são os sinais, os sintomas? Como é que alguém pode saber que tem endometriose? Como suspeitar e como diagnosticar? Isso é uma pergunta muito importante deles, porque durante muitos anos foi colocado que a mulher, ao apresentar sintomas, principalmente no seu período menstrual, aqueles sintomas eram normais devido ao processo. Cólica, dor na região baixa do abdômen, na região inferior, dor nas costas no período menstrual, enxaqueca no período menstrual, TPM de forma excessiva, seja por irritabilidade ou sentimentalismo ou a parte emocional, mastalgia, que é a dor na mama. Isso tudo estava dentro de um contexto onde a variabilidade hormonal nesse período poderia estar trazendo. Não é bem assim, tá? De fato, todos esses sintomas mencionados são os clássicos da endometriose. Ciclo menstrual curto, cólica, presença de coágulos no sangue menstrual, sangue com uma tonalidade mais escurecida durante esse período, fluxo aumentado, dor na região lombar, modificação do comportamento intestinal, principalmente por uma constipação mais severa, ou até mesmo por um quadro diarreico mais considerável. Sintomas clássicos da endometriose. Presença de sangue na urina, de forma aleatória, não necessariamente óbvio no ciclo menstrual, porque vai estar presente, mas a hematúria, a dispareunia, que é a dor na relação sexual, e algumas dores nas articulações têm sido vistas como um possível sintoma da endometriose. Eu ressalto que tanto dor no ombro, na região diacrome clavícula, associada a dores no joelho no período menstrual, podem estar correlacionados com endometriose. Tendo esses sintomas, a mulher ela deve fazer obrigatoriamente a transvaginal, mas não é a transvaginal convencional que se faz para o rastreamento de uma possível alteração estrutural do aparelho reprodutor, como a mulher faz normalmente de mês em mês ou a cada 2 meses. A transvaginal ela tem que ser feita com preparo intestinal. Isso requer que a mulher tome medicamentos laxativos, associado à utilização de supositório de glicerina, para fazer a limpeza de todo o resíduo fecal que existe no intestino, para que quando faça um ultrassom,
consigam identificar o processo de lesão endometrial. Uma coisa é alteração estrutural, outra coisa é lesão. E essa lesão, ela se manifesta no exame com uma coloração mais escura, como se fosse preto. O bolo fecal na imagem também é preto, então se você não tiver esse preparo, dificilmente vai conseguir observar algum tipo de foco da doença. Então tem que ser transvaginal com preparo intestinal para pesquisa de endometriose, ou ser feita uma ressonância magnética de pelve com preparo intestinal para pesquisa de endometriose profunda, que na ressonância vai ter que envolver o preparo também. Possivelmente a mulher consegue ser diagnosticada. Fantástico. Olha, eu tô aqui pensando, eu acho que eu preciso fazer esse exame. Eu bato quase todos os tiquinhos aqui. E ok, você mencionou, dentre as causas, várias coisas ambientais, né? Ou seja, tem algumas coisas ali que são preveníveis. É possível prevenir e, se não, então, amenizar? O que nós poderíamos pensar? É muito parecido deles com o que nós falamos muito na nutrigenômica e nutrigenética. Eu posso ter alteração genética para poder me trazer uma maior chance do desenvolvimento de algum distúrbio metabólico ou doença, mas que esse gene só vai ser de fato expresso, acordado, como nós brincamos, a ponto de vir construir esse processo, se eu ficar ativando ele. A endometriose é a mesma coisa. Se porventura eu tive uma programação no ventre da minha mãe que vai me possibilitar ter um quadro endometriótico, eu possivelmente venho a manifestar a doença se no meu meio ambiente eu ficar me expondo a esses compostos tóxicos. Então, a forma de prevenção, digamos que, da endometriose, seria evitar, primeiramente, assim, falando do extremo básico, ter na cozinha apenas utensílios, prioritariamente de aço cirúrgico, de vidro ou até de aço inox, para evitar a contaminação do plástico. Não se esquenta comida em recipiente plástico, não se armazena comida em recipiente plástico. Tirando o plástico da minha alimentação, ou possivelmente minimizando o máximo do contato, eu já posso começar a minha prevenção de endometriose. Segundo, alimentação orgânica. Se eu não tiver acesso a todos os alimentos orgânicos, mas de acordo com a lista de alimentos e teores de agrotóxico, conforme a Embrapa, eu tentar evitar consumir aqueles alimentos com maior teor dos pesticidas, já é uma ajuda muito grande. E uma coisa que chama bastante atenção, o quanto nós estamos nos prendendo a ter dentro da nossa casa, do nosso trabalho, principalmente produtos químicos que exalam muito cheiro, muito odor, tudo tem que ficar hoje muito cheiroso e apresentável. A maior parte desses produtos industrializados são ricos em fitalatos. Esses cheiros excessivos está relacionado por detrás, dentro da Constituição, fitalatos e benzenos. São outros compostos químicos que poderiam estar fazendo o processo também do desenvolvimento da endometriose. Então, é evitar contato com esses elementos químicos. Eu acredito que é uma grande forma de prevenção. Fantástico. Olha, uma bela aula que você está dando aqui. E mais especificamente, então, na nutrição. Qual que é o papel na nutrição na endometriose e quais são as estratégias recomendadas nutricionais para a gente cuidar desse assunto? A primeira coisa, eu acho que acaba que, querendo ou não, nós abordamos muitos pontos que estão relacionados com a parte de alimentação a respeito dos contaminantes químicos. Então, eu acredito que a primeira etapa é essa. Segundo ponto, para as mulheres que já possuem endometriose, o ato de estar retirando possivelmente a caseína do tipo A1, a carne vermelha, é um passo muito significativo para poder minimizar o processo inflamatório. Agora, é claro, o açúcar, gordura saturada, os alimentos que nós já sabemos que oferecem uma característica de possível inflamação. Ainda é muito discutido em literatura o consumo do glúten sobre a questão da endometriose. Temos muitos estudos mostrando que há uma correlação da piora do grau inflamatório e temos também muitos estudos mostrando que, a priori, ele não seria um elemento chave para um agravamento do quadro.
E quando eu falo estudos prós e contras, são estudos metodologicamente muito legais. E não houve nenhum que falou assim, estou chancelando que realmente não vai poder ser consumido. Então, o glúten, eu penso que... Eu nem demonizo tanto o glúten como é falado na área. Eu demonizo o trigo. Se a gente falar de toxina, de micotoxina, de fungo, de ácaro, de pelo de rato, de pedaço de inseto, bem, esse é o trigo do Brasil. Pensando numa questão microbiológica, uma análise de característica sanitária do alimento, é péssimo. Então, deveria evitá-lo por isso. E ainda posso correr o risco do glúten vir a agravar a situação ou não? Então, até onde vale o consumo por um contexto de saúde como um todo? Agora, sabe-se que, agora ficou realmente muito evidente em literatura, a correlação das desordens intestinais com a endometriose. Então, quando a mulher ela sofre de um processo disbiótico, há uma grande chance do desenvolvimento da endometriose, assim como a mulher com endometriose pode sofrer o risco de ter disbiose, e isso tudo devido à translocação bacteriana, tá? Entre os aparelhos. Então, isso, inclusive, está sendo elucidado de uma forma muito interessante em toda a literatura. Então, se eu preciso cuidar do intestino, a nutrição é o pilar para isso. Então, tudo que eu puder tirar de elementos que fazem processos de alergia ou irritação ou processo de intolerância, quanto mais eu evitar tais alimentos, melhor fica a característica do meu intestino em relação à sua saúde e, consequentemente, evitando um possível processo de desenvolvimento endometriótico. E no contexto da nutrição, se falando principalmente de vitaminas e minerais, hoje está se destacando bastante vitamina C, vitamina E e vitamina D, por serem potentes anti-inflamatórios e antioxidantes, podendo inclusive ajudar no processo de excreção de determinados elementos químicos, do qual nós temos o contato, e também podemos levar em correlação com um tratamento natural da endometriose a ingestão dos compostos fenólicos. Os polifenóis têm realmente se destacado bastante sobre os seus efeitos positivos em redução do processo inflamatório da endometriose. Nossa, sensacional. Tô fazendo anotações aqui. Omar, muito obrigada por compartilhar sua experiência. Fiquem aí que já voltamos com a Nutri Responde. Omar, no bloco anterior, a gente explorou muito bem o que é endometriose, os mecanismos e como a nutrição, a alimentação pode ajudar. Agora, vamos focar especificamente na suplementação. E aí me conta, como é que a suplementação, então, pode ajudar na endometriose? Bem, a primeira coisa, quanto mais eu minimizo o processo inflamatório que é originado pela endometriose, além de oferecer qualidade de vida, posso melhorar a fertilidade e posso também trazer um quadro de estresse oxidativo menor e, quem sabe, até redução dos focos endometrióticos, como inclusive já é catalogado em literatura, com o uso de alguns fitoterápicos que poderiam promover isso. Omar, se você pudesse elencar para mim o que nós temos de suplementação e evidências técnicas, bem científicas, que comprovam uma correlação positiva,
da utilização destes com endometriose. Coenzima Q10, ácido alfa-lipoico, vitamina C, vitamina D, vitamina E, compostos fenólicos mundo da fitoterapia, transresveratrol, cúrcuma, quercetina e azeitona, ou extrato da azeitona, propriamente dito, hidroxitirosol. Inclusive, teve estudos que foram verificados com a utilização desses compostos, o bloqueio das inúmeras cascatas inflamatórias que as lesões endometrióticas podem gerar. E foi muito legal que eles conseguiram elucidar o que cada um desses compostos estariam agindo sobre determinadas vias de inflamação. E não só havendo a modulação dessas vias inflamatórias, houve também a melhora do comportamento da expressão de certos genes, associada à redução do tamanho da extensão da lesão endometriótica. Então, a priori, seriam possíveis antioxidantes a serem utilizados pela mulher portadora de endometriose. As catequinas entraram no rol também, então o chá verde está aí na jogada. O mais legal de se pensar deles é que, se eu faço uma suplementação com esses antioxidantes, com esses compostos fenólicos, esses fitoterápicos, não apenas sobre o quesito da endometriose, nós vamos estar melhorando a qualidade de vida do indivíduo, trabalhando todo um processo metabólico de desinflamação e tendo benefícios no corpo como um todo. Fantástico. Inclusive, assim, nesse ponto final até que você trouxe, vários dos suplementos que você colocou, a gente já mencionou até na maioria nos programas. Inclusive, tem um que eu gostaria da gente focar, de destacar, porque tem me chamado a atenção o tanto que tem aumentado, né, o número de evidências e de recomendação em cima da coenzima Q10. Recentemente, até fica aqui o convite para vocês assistirem, a gente fez um outro programa sobre infertilidade, né, sobre essa relação de fertilidade com a mulher e como a coenzima Q10 tem um papel importante em melhorar, inclusive, a reserva ovariana, né? Isso foi uma coisa que eu fiquei bem impressionada. Então, me conta um pouquinho mais do papel da coenzima Q10 neste contexto, dosagens, horários, como utilizar. Maravilha. Agora, vamos entrar em algumas polêmicas. Acredito na coenzima Q10, ela faz o seu papel a nível de saúde e metabolismo. A história da coenzima Q10, em relação aos processos de fertilidade, começaram num estudo em 2016 de uma revista chamada Advanced Nutrition, mostrando que a suplementação de Q10 aumentava a quantidade de folículos de um ovário de um rato. Pegaram os ratinhos, deram uma suplementação de coenzima Q10 super elevado, foi induzida a destruição de folículos dessa rata, vamos dizer assim, e ao fazer a suplementação de coenzima Q10, simplesmente ao tirarem o óvulo dela, o ovário, perdão, estava abarrotado de novos folículos. Então começaram a entender uma correlação com a coenzima Q10 nesse contexto. Vindo para a prática da suplementação no humano, há uma certa confusão se aumenta a reserva de fato ovariana da mulher, porque a maior parte dos estudos são em ratos. E onde que eu comprovo isso? Bem, eu posso tentar fazer exames de imagem para poder detectar esse aumento de folículos. Eu não tenho como retirar o óvulo de uma mulher suplementada com coenzima Q10, o ovário, perdão, para ver se teve o aumento de folículos. Mas, através de exames, foi verificado que mulheres aumentaram os números de folículos após a suplementação de coenzima Q10. Maravilha. Aonde eu vejo que nós temos uma fundamentação muito grande sobre a fertilidade com coenzima Q10 e também na endometriose, tá? A coenzima Q10, nada mais, nada menos, ela tem três papéis muito interessantes. Primeiro, fundamental para a cadeia transportadora de elétrons. Então, para a formação de ATP, eu preciso de coenzima Q10 na minha mitocôndria. Segundo ponto, a coenzima Q10 é um antioxidante mitocondrial, até porque também faz reciclagem de vitamina C e vitamina E, e ela tem uma forte intimidade com os lisossomos. Então, não adianta nada eu neutralizar uma pancada de radical livre e não ter quem tire aquele lixo produzido. Então, se eu tenho uma atividade lisossomal maior, eu tenho uma atividade de limpeza e tenho uma atividade antioxidante. Minha mitocôndria, obviamente, começa a trabalhar de uma maneira mais efetiva. Então, isso estaria intimamente correlacionado com a melhora da qualidade desses folículos
e do material genético ali presente. Então, a coenzima Q10 ela vai se destacar. Tudo bem, pela possibilidade de aumento de folículos, ok, mas a garantia de que nós vamos estar melhorando a qualidade daquele óvulo, daquele folículo, é certa. Tendo em vista que um óvulo de uma mulher em estágio imaturo pode apresentar uma média de 400 cópias de DNA mitocondrial. Um óvulo no estágio maduro pode apresentar 400.000 cópias de DNA mitocondrial. Então, é como se eu estivesse aumentando 1000 vezes a minha quantidade de mitocôndrias em um óvulo maduro. Se eu tenho um antioxidante que trata minha mitocôndria, eu vou ter, obviamente, uma qualidade suficiente de me permitir levar adiante, talvez, um quadro de fertilidade. Na lesão endometriótica, se eu tenho lesão tecidual, eu tenho lesão mitocondrial. A minha mitocôndria naquela região, ela trabalha sobre estresse oxidativo. O quanto mais nós pudermos tratar aquela mitocôndria ou uma mitocondriopatia local, melhora o prognóstico de não sarar, mas a gente consegue minimizar e amenizar todo o quadro da endometriose presente. Excelente. E para este objetivo na endometriose, quais dosagens são trabalhadas? Normalmente, seguindo literatura, entre 300 a 600 miligramas de uma coenzima Q10, de forma tradicional. A forma tradicional que eu falo é aquela lipofílica e apolar. Às vezes, até a dosagem dessa suplementação de coenzima Q10 se dá, de fato, pela dificuldade do processo de absorção e metabolização. Acredito que vão estar presentes esse ano estudos de coenzima Q10 hidrossolúvel em nanoemulsão nos quadros de endometriose e verificar a eficácia de reduzir os processos inflamatórios. E essa coenzima Q10 requer uma dosagem muito menor quando comparada com a coenzima Q10 tradicional. Mas, a priori, temos estudos deles desde 100 mg de coenzima Q10 até 600 mg de coenzima Q10, tendo em vista que teve 2 estudos, eu tive uma leitura muito superficial, mas que chegaram a utilizar 1000 mg de coenzima Q10 nos casos de adenomiose, que é uma forma de endometriose onde gera repercussões clínicas mais graves na mulher. Entendi. Não, fantástico. Omar, mais uma vez, muitíssimo obrigada por trazer aqui esta bela aula sobre endometriose. Eu que agradeço a oportunidade, conte sempre comigo. Estamos juntos sempre. E para vocês que nos assistem, continuem assistindo, curtam, compartilhem. Com muito carinho da Nutri, a gente se vê.